Então, pessoal, eu vou corrigir os exercícios, né, da última lista, né, aquela que foi de revisão dada em sala. E qualquer coisa, tá? Desculpa os barulhos aí. O primeiro exercício está aqui, ó. O esquema abaixo representa um campo elétrico E, no qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais VA 100 volts e VB 20 volts. Uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulomb colocada no ponto A passa pelo ponto B após algum tempo. Primeiro, calcule a diferença de potencial DDP VAB existente entre os pontos A e B. Ok? Bom, para calcular a diferença de potencial entre dois pontos, se você conhece o potencial desses dois pontos, a maneira mais fácil de calcular a diferença de potencial é pegar o potencial de um e subtrair o do outro. Ou seja, nesse caso aqui, o VAB, ele nada mais é do que o VA menos o VB, tá ok? Por que eu vou utilizar isso? Porque eu conheço o potencial do ponto A, que é 100 volts, e eu conheço o potencial do ponto B, que é 20 volts. Então, o VAB vai ser simplesmente 100 volts menos 20 volts. Logo, o VAB, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, valerá apenas 80 volts. Então é assim que a gente calcula a diferença de potencial entre dois pontos, quando a gente tem os potenciais dos pontos. Tá ok? Bom, na segunda questão eu pedi para vocês determinarem em joule o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. Faça isso usando a expressão trabalho de A até B é igual a carga multiplicando o potencial de A menos o potencial de B. Tá certo? Bom, a gente sabe que para calcular o trabalho, você pode calcular o trabalho como sendo a variação da energia. Você pode calcular o trabalho por força vezes deslocamento. Você pode calcular o trabalho, né, como sendo a carga vezes a diferença de potencial. Então, qual que eu vou usar aqui? Se você conhecer força e deslocamento, use essa expressão. Se você conhecer a energia potencial da carga nos pontos, use essa expressão. Se você conhecer apenas o potencial das cargas, né, o potencial dos pontos, e conhecer a carga, você usa essa expressão. Por isso que eu estou pedindo para vocês usarem essa expressão. Porque nós já conhecemos o potencial dos pontos, né? Nós conhecemos o potencial do ponto A é 100, o potencial do ponto B é 20. Então, se eu conheço os dois potenciais, eu conheço também a carga, que ela foi dada, né, na questão de 400 microcoulomb, nós podemos então achar o trabalho realizado sobre ela. Nesse caso, o trabalho para levar a carga de A até B é o valor da carga, 400 micro 10 a menos 6, multiplicado pelo VA 100 volts, menos o VB, que é no caso 20 volts. Então você tem aqui, ó, que o trabalho de A até B nada mais é do que 4 vezes 10. Vejam que eu estou tirando aqui duas casas. Eu vou somar essas duas casas aqui em cima, menos 6, mais duas casas, vai ficar menos 4, vezes 100 menos 20, que é 80. Então, o trabalho de A até B vai ser 4 vezes 80, 320 vezes 10 a menos 4. Isso já em joules. Esse trabalho de A até B, ele vai valer, olha, eu vou tirar duas casas aqui, ó. Vai ser expresso como sendo 3,2 vezes 10
As duas casas que eu estou colocando aqui depois da vírgula vão ser acrescentadas aqui na potência. Então nós vamos ter aqui um menos 2 joules. Esse aqui é o trabalho realizado sobre a carga para levá-la do ponto A até o ponto B, ok? Corretamente expresso em termos de potências de 10. Beleza? Bom, se a gente vier, agora eu peço, no exercício pede para a gente calcular a energia potencial adquirida pela carga em cada um dos pontos A e B. Não, a energia potencial de uma carga colocada dentro de um campo elétrico em um determinado ponto, se a gente conhecer, o potencial do ponto, a energia potencial nada mais é do que o produto da carga pelo potencial do ponto. Beleza? Então, nesse caso, a energia potencial adquirida pela carga no ponto A é o valor da carga, que é 400 microcoulomb, multiplicado pelo potencial de A, que é 100. Ou seja, nós vamos ter aqui uma energia potencial de 400 vezes 100, me dá 40.000 vezes 10 a menos 6 energia potencial joule. Expressando corretamente essa energia em termos de potência de 10, a gente vai ter aqui 4 vezes 10. Reparem que eu estou tirando aqui essas 4 casas. Então, se meu número está diminuindo, eu vou aumentar a minha potência. Quantas casas? 4. Então, menos 6 mais 4 dá menos 2 joules. Essa aqui é a energia potencial da carga no ponto A, ok? Corretamente expressa em termos de potência de 10. E aí você vai fazer de novo, esse cálculo, só que agora para o ponto B. A gente repete esse cálculo para cada ponto que a carga tiver nele. Então nós vamos ter que vai ser o produto da carga pelo potencial de B. A energia potencial da carga em B vai ser de 400 microcoulomb, que é o valor da carga, multiplicado pelo potencial de B, que é 20 volts. Esse produto vai nos dar 400 vezes 20, 8.000 vezes 10 a menos 6 joules. Essa é, portanto, a energia potencial que a carga adquire quando ela é colocada no ponto B. Então vejam, expressando essa energia potencial em valores corretos para a potência de 10, nós vamos ter aqui que essa energia vai valer 8 vezes 10. Reparem que eu estou tirando aqui 3 casas. Essas 3 casas, o meu número vai diminuir. Então eu vou ter que aumentar aqui na potência 3 casas. Menos 6 mais 3, menos 3 joules. Ok? Então essa aqui é a energia potencial da carga no ponto B, corretamente expressa em termos de potência de 10. Então a energia potencial de A é a energia que a carga adquire quando ela é colocada aqui no ponto A. A energia potencial de B é a energia que a carga adquire quando ela está aqui no ponto B. Ok? E aí eu pedi para vocês calcularem novamente o trabalho de A até B, só que agora utilizando a expressão que trabalho é a variação da energia. Então se a gente pegar essa expressão e colocar aqui, o trabalho de A até B é igual à variação de energia, nós vamos ter a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Lembrem-se que é muito importante a gente saber que uma subtração de potências de 10 só pode ser realizada quando nós temos potências de 10 iguais. Então aqui nós temos 4 vezes 10 a menos 2 e aqui 8 vezes 10 a menos 3, ou seja, as potências de 10 são diferentes. Quando as potências de 10 são diferentes, a gente não pode realizar a subtração, a gente tem que ter as potências de 10 iguais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abandonar esses dois resultados e vou pensar aqui, veja, 40.000 vezes 10 a menos 6, 8.000 vezes 10 a menos 6. Reparem que as potências de 10 estão iguais. Então eu vou fazer a conta lá, utilizando 40.000 vezes 10 a menos 6, 8.000 vezes 10 a menos 6.
Então, olha só, a energia potencial de A, 40.000 vezes 10 a menos 6, menos 8.000 vezes 10 a menos 6. As potências de 10 são iguais. Então, o trabalho de A até B vai ficar 40.000 menos 8.000, dá 32.000. Aí você conserva a potência de 10, que é 10 a menos 6 joules. Esse é, portanto, o trabalho realizado para ir de A até B. Nós vamos representar esse valor corretamente em termos de potências de 10. E aí nós vamos transformar esse 32.000 em 3,2 vezes 10. Reparem que eu estou colocando aqui 4 casas para depois da vírgula. Vejam que aqui existem os 3 zeros, eu só não estou representando esses 3 zeros. Então nós temos as 4 casas. Essas 4 casas que eu estou colocando depois da vírgula, eu vou acrescentá-las aqui no meu expoente. Menos 6 mais as 4 casas vão ficar, então, menos 2. Então, essa aqui é a energia, ou seja, é o trabalho realizado sobre a carga para levá-la do ponto A até o ponto B. Reparem que esse resultado é absolutamente igual a esse resultado que nós obtivemos aqui, calculando o trabalho por meio da diferença de potencial. Então, se você conhecer a diferença de potencial, você já pode fazer isso aqui direto. Repare que quando você multiplica Q vezes VA, Q vezes VB, na verdade o que nós estamos fazendo aqui, é subtraindo as energias potenciais mesmos. Mas, para facilitar, a gente trabalha então com a diferença de potencial. O resultado sempre será o mesmo. Pode utilizar sem medo nenhum. E por fim, é pedido na questão para a gente calcular o campo elétrico, O campo elétrico no qual a carga se encontra. Bom, para calcular o campo elétrico, a gente tem que lembrar o seguinte, que a diferença de potencial VAB, ela é, na verdade, o campo elétrico multiplicado pelo deslocamento, ou seja, pela distância entre os dois potenciais. O VAB, esse VAB, é a diferença de potencial VA menos VB, que nós já sabemos. O valor de VAB é, na verdade, 80 volts. Nós já calculamos lá no início da questão. Reparem que esse VAB é o primeiro item que foi pedido na questão. Aqui está ele, tudo bem? Então agora a gente vai, então, calcular o campo elétrico utilizando essa diferença de potencial. Então, para isso, eu vou aplicar esta expressão que está aqui. Então, os 80 volts vai ser igual, o produto do campo elétrico vezes o deslocamento sofrido pela carga no campo. Esse deslocamento será de 20 centímetros. Porém, o deslocamento tem que ser expresso em metros. Então, a gente já viu que para expressar um deslocamento de 20 centímetros em metros, basta você pegar o valor do deslocamento em centímetro e multiplicar por 10 a menos 2. Automaticamente você já tem a conversão do centímetro para metro. Então, esse deslocamento ele pode ser expresso mais adequadamente, como sendo 2 vezes 10 a menos 1 metro. Reparem que eu peguei esse zero aqui, tirei esse zero fora. Essa casa que eu estou retirando daqui, eu estou acrescentando aqui no expoente da potência. Menos 2 mais 1 vira menos 1. Se você não quiser fazer isso, você pode usar o 20 vezes 10 a menos 2. Então, o que vai acontecer? Vamos usar aqui o 20 vezes 10 a menos 2. Então, veja só. 80 é igual a E vezes 20 vezes 10 a menos 2. Vamos trazer esse 20 para cá. Ele virá dividindo. Então, nós vamos ter aqui 20 vezes 10 a menos 2. Ok? E isso aqui vai ser o valor do meu campo elétrico. Bom, se você fizer as contas, você verá que 80 dividido por 20 dá exatamente 4. A potência de 10 que está embaixo não tem uma potência de 10 aqui em cima, nós vamos levar essa potência para cima. Como que a gente faz isso? Basta trocar o sinal do expoente. Como aqui é menos 2, nós vamos colocar aqui mais 2. Então, o campo elétrico
4 vezes 10 elevado a 2, unidade do campo elétrico. O volt por metro. Por que volt por metro? Porque nós estamos usando diferença de potencial, que é em volt, e o deslocamento, que é em metro. Então, volt, metro, volt e metro, volt por metro. Estou dividindo 80 volts por 2 vezes 10 a menos 2 metros, volt por metro. Esse então é o valor do campo elétrico. É claro que você pode expressá-lo sem a potência de 10, uma vez que 10 ao quadrado é 100, você pode dizer que o campo elétrico é 400 volts por metro. Então está aqui, ó, a intensidade do campo elétrico. Qualquer um desses valores está corretamente representado, ok? Bom, com isso a gente finaliza aí, né, a questão. Aliás, ainda tem a força. Calcule o módulo da força que atuou sobre a carga, provocando o deslocamento de A até B. Veja que se a carga se moveu no campo, lembre-se que carga em campo sofre força, né? Então eu sempre digo isso, né? Quando você pega uma carga e coloca essa carga no interior de um campo, essa carga sofrerá uma força. Então você pode dizer que a força é o produto da carga vezes o campo, ok? Então, para a gente encontrar essa força, nós vamos pegar o valor da carga, que é 400 microcoulomb, e multiplicar pelo valor do campo, que é 4 vezes 10 a 2. Valor esse que acabou de ser encontrado aqui, ó, né, no item anterior. Isso quer dizer que o valor da força que atua na carga vai ser de 400 vezes 4, dá 1.600, multiplicado, veja, potência de 10 conserva a base, menos 6, mais 2, menos 4. Unidade de força é o Newton. Adequando a resposta para as potências de 10, nós vamos ter 1,6 vezes 10. Reparem que eu passei para depois da vírgula 3 casas. Tem os 2 zeros aqui, ó. Eles só não estão representados. Dessas 3 casas que eu estou colocando depois da vírgula, eu vou acrescentá-las aqui no meu expoente. Menos 4 mais 3 casas, nós vamos ter então menos 1 Newton. Esta aqui é a intensidade da força que agiu sobre a carga. Ela pode ser expressa também como sendo 0,16 Newton. Tá ok? Então qualquer uma dessas duas respostas está correta. E aí nós temos então a finalização dessa questão. Ok? Então essa é a resolução dos itens da primeira questão da lista de exercícios que foi dada como revisão para a avaliação. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu!